vai usar da palavra o professor Dr. António Sampaio da Nóvoa, Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações. É o primeiro ano que Sampaio da Nóvoa presida a comissão que organiza estas comemorações. António Barreto Sr. Presidente da organizou no ano República, passado. Sr. Presidente da República de Cabo Verde, altas individualidades presentes nesta cerimónia, minhas senhoras e meus senhores. As palavras, infelizmente, não mudam a realidade, mas ajudam-nos a pensar, a conversar, a tomar consciência. E a consciência, essa sim, pode mudar a realidade. As minhas primeiras palavras, hoje, são por inteiro para os portugueses que vivem situações de dificuldade e de pobreza, de desemprego, que vivem hoje pior do que viviam ontem. É neles que penso neste 10 de junho. Porque a regra de ouro de qualquer contrato social é a defesa dos mais desprotegidos. Penso nos outros, logo existo. É o compromisso com os outros, com o bem de todos, que nos torna humanos. Portugal, o nosso país, conseguiu sair de um longo ciclo de pobreza marcado pelo atraso e pela sobrevivência. Quando pensávamos que este passado não voltaria mais, eis que a pobreza regressa. E agora, sem as redes das sociedades tradicionais, começa a haver demasiados Portugais dentro de Portugal. Começa a haver demasiadas desigualdades e uma sociedade fragmentada é facilmente vencida pelo medo e pela radicalização. Façamos, pois, um armistício conosco, um armistício com o país, mas não façamos, uma vez mais, o erro de pensar que a tempestade é passageira e que logo virá a mudança. Não virá. Tudo está a mudar à nossa volta e nós também. Afinal, a história ainda não tinha acabado. E hoje, mais do que nunca, precisamos de ideias novas que nos deem um horizonte futuro. Precisamos de alternativas. E há sempre alternativas. A arrogância do pensamento inevitável é o contrário da liberdade. E nestes estranhos dias, dias duros e difíceis, podemos prescindir de tudo, mas não podemos prescindir nem da liberdade, nem do futuro. O futuro, minhas senhoras e meus senhores, está no reforço da sociedade e na valorização do conhecimento. Está numa sociedade que se organiza com base no conhecimento. Há a liberdade de falar e há a liberdade de viver. Mas esta, a liberdade de viver, só existe quando se dá às pessoas a sua irreversível dignidade social. Gostaria de recordar perante vós o célebre discurso de Franklin Roosevelt, proferido num tempo ainda mais difícil do que o nosso, em 1941. Diz Roosevelt: a democracia funda-se em coisas básicas e simples. Coisas básicas e simples. Igualdade de oportunidades, emprego para os que podem trabalhar, segurança para os que dela necessitam, fim dos privilégios para pouco, preservação das liberdades para todos. Numa situação de guerra, Roosevelt sabia que os sacrifícios têm de basear-se numa forte consciência do social, numa forte consciência do interesse coletivo, uma consciência que muitas vezes fomos perdendo na vertigem do económico. Pior ainda, que fomos perdendo para interesses e grupos sem controlo que concentram a riqueza no mundo e tomam decisões à margem de qualquer princípio ético ou democrático. É uma realidade inaceitável. E nesta realidade inaceitável, neste mar de águas revoltas, é preciso manter o rumo. É preciso ter a sabedoria de separar o acessório do fundamental. A Europa não é uma opção. A Europa é a nossa condição. Uma Europa com uma nova divisa: liberdade, diversidade, solidariedade. A Europa é o nosso futuro, mas não nos iludamos. Ou nos salvamos a nós, ou ninguém nos salva. Falemos, pois, de Portugal e dos portugueses. Pelo Tejo, fomos para o mundo, mas quantas vezes estivemos ausentes dentro de nós? Quantas vezes, como dizia Teixeira de Pascoais, preferimos a Índia remota, incerta,
além dos mares, ao bocado de terra em que nascemos. A terra ou o mar? Portugal ou o mundo? A pergunta foi feita por todos aqueles que pensaram Portugal. No final do século XIX, um homem da geração de 70, Alberto Sampaio, explica que as nossas faculdades se atrofiaram para tudo que não fosse viajar e mercadejar. E continua: nunca nos preocupamos, nem com a agricultura, nem com a indústria, nem com a ciência, nem com as belas artes. As riquezas que fomos tendo mal aportavam, escoavam-se rapidamente, porque faltava uma indústria que as fixasse. E o património da comunidade, esse, em vez de enriquecer, empobrecia. Nos momentos de prosperidade, continua Alberto Sampaio, não tratamos das duas coisas fundamentais, o trabalho e o ensino. Nos momentos de crise é tarde. Fundas economias na administração aumentariam os desempregados. E para a reorganização do trabalho falta o capital, falta o tempo, porque a fome bate à porta do pobre. Então, a imigração é o único expediente. Silenciosa e resignadamente, cada um vai partindo, talvez sem uma palavra de amargura. Talvez sem uma palavra de amargura. Este texto foi escrito há 120 anos. O meu discurso poderia acabar aqui. E se acabasse, acabaria em silêncio. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, é esta fragilidade endémica que devemos superar. O heroísmo a que somos chamados é hoje o heroísmo das coisas básicas e simples. Igualdade de oportunidades, emprego, segurança, liberdades. O heroísmo de um país normal assente no trabalho e no ensino. Parece pouco, parece mesmo muito pouco, mas é muito. É talvez o muito que nos tem faltado ao longo da nossa história. Porque Portugal tem um problema de organização dentro de si. Num sistema político que muitas vezes parece cada vez mais bloqueado. Numa sociedade com muitas instituições enfraquecidas, tomadas por uma burocracia e por uma promiscuidade que tantas vezes são fonte de corrupção e desperdício. Numa economia frágil e sem uma verdadeira cultura empresarial, apesar de todas as notáveis exceções. Estão a surgir, é certo, sinais de uma capacidade de adaptação e de resposta, de baixo para cima. Sinais de uma resposta de baixo para cima que precisamos de transformar numa ação sobre o país, numa ação de reinvenção e de reforço da sociedade. Chegou o tempo de dar um rumo novo à nossa história. Portugal tem de se organizar dentro de si, não para se fechar, mas para se abrir, para alcançar uma presença forte fora de si. Não conseguiremos ser alguém na Europa e no mundo se formos ninguém em nós. E não é por sermos um país pequeno que devem ser pequenas as nossas ambições. O tamanho, a dimensão, hoje em dia, não conta. O que conta, e muito, é o conhecimento, é a cultura, é a ciência. Senhor Presidente da República, o convite de Vossa Excelência, que muito agradeço, é um gesto de reconhecimento das universidades e do seu papel no futuro de Portugal. Em Lisboa, nesta cidade de Lisboa, na célebre Conferência do Casino, Antero resumiu o essencial. A Europa culta engrandeceu-se, nobilitou-se, subiu sobretudo pela ciência. Foi sobretudo pela falta de ciência que nós descemos, que nos degradamos, que nos anulamos. Antero tinha razão. E o século XX ainda mais razão lhe veio dar. E o século XXI ainda mais razão lhe está a dar.
o drama de Portugal, o drama do nosso atraso e da nossa dependência tem sido sempre, mas sempre, o afastamento de sociedades que evoluíram graças ao conhecimento e à ciência. Nas últimas décadas, realizamos um esforço notável no campo da educação, da escola pública, das universidades, da ciência e, pela primeira vez na nossa história, começamos a ter a base necessária, o suporte necessário para um novo modelo de desenvolvimento, para um novo modelo de organização da sociedade. É uma base necessária, mas não é ainda uma base suficiente. Existe conhecimento, existe ciência, existe tecnologia nas nossas universidades, nos nossos centros de investigação, mas não estamos a conseguir aproveitar este potencial para reorganizar a nossa estrutura social e produtiva, para transformar as nossas instituições e empresas, para integrar uma geração qualificada que assim se vê empurrada para a precariedade e para o desemprego. É este o nosso problema maior, a ligação entre a universidade e a sociedade. É esta a questão central do país, uma organização da sociedade com base na valorização do conhecimento. Insisto, apesar de todos os contratempos, de todas as dificuldades, Portugal tem hoje uma capacidade instalada nas universidades e na ciência que nos permite sair de uma posição menor, periférica e superar, finalmente, o fosso tecnológico que se cavou entre nós e a Europa. Não temos tempo para hesitações. As universidades vivem de liberdade e precisam de ser livres para estarem à altura do que a sociedade lhes pede. É por aqui que passa o nosso futuro. É por aqui, pela forma como conseguirmos ligar as universidades e a sociedade, pela forma como conseguirmos que o conhecimento, a cultura, a ciência estejam ao serviço da transformação, da qualificação das nossas instituições e das nossas empresas. É por aqui que passa o nosso futuro, é por aqui que passa um outro futuro para Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, também Lisboa se está a transformar graças à criação, graças à energia da cultura e da ciência, graças aos estudantes de Portugal e de muitos países que aqui chegam todos os anos. Esta Lisboa, que é dos poetas, esta Lisboa em que abril a poesia esteve na rua, em que nos fez emergir, como dizia Sofia, da noite e do silêncio. A poesia volta sempre à rua e volta através desta língua que é a nossa pátria, que é a nossa mátria, desta língua que nos permite estar conosco e com os outros, nas comunidades que nos multiplicaram pelo mundo e nos países que são parte de nós. 25 anos depois, não esqueço José Afonso. Enquanto há força, cantai rapazes, dançai raparigas. Seremos muitos, seremos alguém, cantai também. Enquanto há força, cantemos todos, por um país solidário, por um país que assegura o direito às coisas básicas e simples, por um país que se transforma a partir do conhecimento. Não podemos ser ingênuos, e por aqui termino, não podemos ser ingênuos, mas denunciar as ingenuidades não significa pôr de lado as ilusões, não significa renunciar à busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo. Foi esta busca, a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo, que me trouxe ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Muito obrigado. O reitor da Universidade de Lisboa a fazer aqui um discurso muito crítico em relação à situação do país.
Sampaio da Nóvoa a falar de um Portugal com vários países, denunciando desigualdades sociais graves, dizendo que é preciso um novo rumo e que as bases necessárias para essa mudança existem, mas ainda não são suficientes, a deixar também um aviso muito claro, dizendo que ou Portugal se salva ou ninguém salva o país.